seed as it starts slow. Trust me, you gon' see the tree if you look close. Don't you know having faith is a substance of things that you don't see? But trust me, you gon' see the fruits of your labor. Trust in the King and my focus on laser. Walking in purpose, I'm blessing, I'm faith. Been so good, he been so good, good. He's been so, so good. He been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I wanna be less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. You are so beautiful. Everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh, I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I can think about it. I know some people been searching and so they drink about it, but for the cup I drink from will never run. It's what my life on. Asked for a light vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Well, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I wanna be less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. As I'm sitting on this plane, could be my last breath, but I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me. And that's the Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Tudo certinho, problemas técnicos, mas tá tudo certo. Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso culto. Gostaria de convidar todos a ficarem de pé nesse momento. Você já conhece a pessoa que está do teu lado? Se não conhece, pergunta o nome, dá uma boa noite, dá um abraço. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Ah, não ouvi, gente. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Então vamos lá, vamos adorar juntos. Como não se admira com um Deus que fez e faz milagres, como não adorar um Deus que chama estrelas pelo nome.
lá comigo, como? Como não se admirar com um Deus que fez e faz milagres? Como não adorar um Deus que chama estrelas pelo nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Como não se saciar naquele que é fonte de águas vivas? Como não contemplar a fonte de onde vem toda a beleza? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Ele venceu a morte. Amém? Cante com fé a morte. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. Um homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. Um homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. Um homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há e não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. A
terra ou no céu, algum outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Amém. Você pode aplaudir esse Senhor maravilhoso. Te exaltamos, Pai. Te louvamos. Quem sou eu pra que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz escolhido,
Que bênção! Que alegria saber que a gente pode achar um lugar na casa do Pai. Você pode se assentar. É uma bênção a gente poder estar na casa do Senhor, cultuando junto dos irmãos. A gente tem a alegria de a cada semana se reunir para poder viver coisas novas, ouvir, se alimentar do Senhor, ser motivado para viver as coisas que a Bíblia nos ensina para viver. E é por isso que a gente vive em igreja, por isso que a gente continua andando junto, porque a gente encontra o lar, na presença uns dos outros. A igreja não é sobre edifício, não é sobre um local apenas, mas sim sobre com quem eu ando, sim quem me influencia e quem faz parte da minha vida. Por isso que é uma bênção a gente estar aqui juntos. Eu lá nos Jovens Casais gosto de falar que tem duas maneiras de fazer a família crescer, né? Primeiro é a natural, a gente já sabe que é quando vem um bebezinho para a família. Isso é uma alegria, uma coisa boa, uma felicidade, uma novidade. Mas também tem quando a gente recebe gente na família de Deus, quando a gente recebe gente nova, gente que talvez às vezes nem conhecia Jesus, ou gente que está vindo pela primeira vez, está chegando e está conhecendo um pouquinho mais da nossa comunidade. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar, se você está vindo pela primeira, pela segunda, pela terceira vez aqui na nossa igreja, a levantar o braço, onde você estiver. Dá um tchauzinho para mim aqui, por favor. Tem bastante gente, vou pedir um pouquinho mais. Fica de pé, por favor, aonde você está, porque a gente quer reconhecer você, a gente quer dar uma salva de palmas para você que está chegando. Que bênção ter você com a gente. Quem está em volta, quer a igreja, quer te abraçar, dá um abraço nesse irmão, cumprimenta. É uma alegria ter você no nosso meio. Que Deus te abençoe, que você encontre aqui de fato um lar. Nós temos várias maneiras de fazer parte da igreja. Se você está chegando de outra igreja, está vindo de outra cidade por algum motivo, você pode andar conosco e conhecer um pouquinho mais através de uma classe Primeiros Passos com a igreja, por exemplo. Ou se você está conhecendo a Jesus, você pode caminhar conosco também e aprender um pouquinho mais sobre esse Senhor maravilhoso da qual nós fazemos parte do corpo. E aqui embaixo no QR Code você tem como acessar essas informações para saber como que você pode fazer parte aqui da nossa igreja e para vir viver momentos maravilhosos como igreja aqui com a gente. Agora a gente vai ver as nossas novidades, os nossos avisos no One News. Que Deus te abençoe. É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Um pacote de pó só dá para vender uma vez, mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Quando eu deito na cama, só penso no rosto das crianças. Timoteo, tu rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na colônia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? One College Talk, um programa do OneCast. Conteúdos cheios de teologia, filosofia e ciência, abordados em conversas com convidados bem especiais e com muita autoridade. Cremos a formação de um grande colegiado de cristãos embasados em diversos níveis e áreas de conhecimento. Cristãos preparados para proclamarem as verdades do reino, defenderem sua fé e espalharem o amor, salvação e restauração que só Jesus pode dar. One College Talk, mais uma ação do One College, rumo ao propósito. Bem-vindos a mais um Café com Negócio. 5 anos de Café com Negócio. No dia 28 de outubro, às 8 horas, na PIB Curitiba. Prepare-se para uma incrível experiência. Uma oportunidade imperdível para conhecer palestrantes, fazer networking, conexões importantes. Imagine ter acesso a insights brilhantes e inspiradores de Marielle Amorim, CEO da Capt Coffee, e Deltan Dallagnol, jurista e palestrante. Ah, e as vagas são limitadas, garanta já o seu ingresso.
passa direto. Pessoas que não sentem o amor pelo próximo tem que rever. Não há nada mais importante que deve dominar a sua mente e o seu coração, senão a glória de Deus e o avanço do reino. Como é bom poder ver, né, através do News, tanto de coisa que Deus tem feito na nossa igreja. E eu estou aqui primeiro para reforçar algumas outras coisas que vão acontecer logo. Primeiro, sobre a nossa assembleia. A partir de amanhã, a partir das 9 da manhã, vai ser aberta uma assembleia para votação de novos diáconos. Então, você que é membro, a partir de amanhã você pode entrar lá na central de membro e votar, participar dessa votação de novos diáconos. Segundo recado que eu quero te dar aqui, a partir do mês que vem, a gente vai estar recebendo aqui na nossa igreja alguns preletores super legais, porque a gente vai estar participando da conferência de oração. Eu queria fazer um convite aqui para você estar participando da conferência. Eu tenho certeza que vai ser especial demais. A gente vai estar recebendo aqui o Theo Hayashi, Ana Paula Valadão, Ademar de Campos, todas as segundas-feiras de outubro. Eu quero realmente te desafiar a participar desse evento. Quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, em Atos, a gente pode ver o início da igreja. E ali a gente aprende algumas coisas sobre a igreja. E uma das coisas em Atos 1, Jesus chega para os discípulos e fala: vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, na Galileia, e até os confins da terra. Daí ele fala: porém não saiam daqui até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2 que a igreja estava reunida, orando, quando de repente vem o Pentecostes. Eles recebem o Espírito Santo. E você começa a ler os versículos seguintes, capítulos seguintes, você começa ali a ver a igreja reunida, orando, e de repente o Espírito Santo separa Paulo e Silas para a missão. A igreja está reunida em oração e de repente vem um barulho forte, um vento. As pessoas recebem ali o Espírito Santo, começam a falar em línguas. A Bíblia diz que os discípulos ficam cheios do Espírito Santo. Pedro começa a pregar, as pessoas se convertem, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. A Bíblia diz que eles traziam os enfermos, a sombra de Pedro curava as pessoas. E a cada capítulo que você vai lendo, no final ele vai falando: e a igreja perseverava, reunindo em oração. Existe algo poderoso quando a igreja se reúne para orar. Existe algo forte, sim, na tua oração individual, no teu relacionamento com o Senhor. Mas existe algo maior ainda, quando a igreja decide interceder junto. Quando a igreja se coloca de joelhos por um motivo só. E durante esse mês de outubro a gente vai estar sendo desafiado a viver algo mais profundo com o Senhor. Algo sobrenatural com o Senhor. Eu tenho certeza que a gente vai viver coisas extraordinárias com Jesus a cada segunda-feira aqui. Eu queria te desafiar a você fazer a tua inscrição. Você pode estar realizando tanto no site ou no final aqui do culto, se você quiser. A gente tem stand também para tirar todas as dúvidas. Participe desse evento, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu queria te pedir para agora que você ficasse de pé no seu lugar. Em Marcos capítulo 7, a Bíblia nos conta que Jesus está ali discutindo com os fariseus, que eram os religiosos da época. E a briga de Jesus com os fariseus era sempre sobre essa religiosidade.
E a Bíblia diz que numa discussão Jesus olha para eles e fala assim: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe. Tem uma verdade sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o culto, sobre esse momento que a gente vai ter agora, que vai ser um momento de dízimos e ofertas. Que Deus, o nosso Deus, a quem a gente está prestando culto hoje aqui, a quem a gente veio trazer as nossas ofertas e o nosso dízimo, é um Deus que procura adoradores em espírito e em verdade. Se tem uma coisa que Deus não quer da gente, é religiosidade. Se tem uma coisa que Deus não quer da gente, é que você simplesmente cumpra as suas tarefas e consiga completar o seu checklist. Nós somos desafiados a viver um relacionamento verdadeiro com Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Natan, sou pastor no Ministério Infantil aqui da nossa igreja. Se tem uma coisa que eu aprendi com as crianças, é sobre sinceridade. Às vezes eu estou ali recebendo as crianças na porta, daí chega o João ali, o Joãozinho, e aí, João, tudo bem? Bate aqui, cara, e tal. Tá animado pro culto hoje? Aí às vezes o João olha para mim e fala: não. Eu, por quê? Daí ele: não tava afim de vir hoje, queria ficar em casa. Sei lá. Às vezes fala que queria ter ido no cinema, não sei. Tem uma coisa, é que criança é sincera. Esses dias a gente estava lá no momento de dízimos e ofertas, e de repente eu vi um menino chorando muito. Aí eu cheguei para ele e falei: cara, por que você está chorando? Ele falou: vocês falaram que era para entregar o melhor ali, e eu decidi entregar o meu melhor, e eu entreguei a minha cartinha de Pokémon ali no momento de dízimos e ofertas. Aquela criança, aquele menino, ele entendeu o que era aquele momento. Ele estava dando do seu melhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você vir aqui, talvez você vai entregar teu dízimo e a tua oferta, não importa o valor. Se você está vindo aqui simplesmente para cumprir uma obrigação, você está fazendo isso errado. Você pode ter certeza, não importa o valor que você vai dar aqui, se você fizer desse jeito, Jesus, ele se agradou muito mais da cartinha de Pokémon daquela criança do que o teu dízimo e a sua oferta. Hoje eu queria que você entendesse que a gente está aqui para um motivo: para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para conectar o nosso coração com o Senhor. Nosso Deus, ao Deus que a gente serve, é um Deus que é vivo. Ele não é Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ele não é uma lenda, ele é vivo. Você consegue entender a realidade de Jesus? Você consegue entender que Jesus está aí do teu lado, ele quer ouvir a tua adoração, ele quer ouvir o que tem dentro do teu coração, seja a tua alegria ou a tua tristeza, seja se você veio aqui, talvez está bravo com a pessoa que está do teu lado, não sei. Mas Jesus, ele quer você por inteiro. Jesus, ele quer a sinceridade do teu coração. Enquanto a música vai tocar, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, mas eu queria que nesse momento você conectasse teu coração com os céus. Então, se você puder fechar os seus olhos, estender as suas duas mãos para os céus assim, e quero que você comece a imaginar que Jesus está entrando aqui nesse templo. Jesus está caminhando até você, ele está sorrindo para você porque ele te ama muito. Ele te ama demais, ele sabia que você ia estar aqui nessa noite. E hoje ele quer falar com você. Mas primeiro, você precisa dar o primeiro passo. Então começa a convidar a presença do Senhor para vir aqui. Começa a clamar: Jesus, abre os céus neste lugar. Eu quero conectar o meu coração com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui levantando um clamor a Ti, Deus. E nós te pedimos que o Senhor olhe para nós hoje, o Senhor se agrade. Nós te pedimos, Pai, reconhece a nossa oferta, reconhece o nosso louvor, a nossa adoração. Vem sobre nós aqui, Deus, nós abrimos o nosso coração. Tira toda a distração em nome de Jesus. Tira toda a distração. O Senhor é o foco nessa noite. O Senhor é o foco. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para falar com o Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, Pai. Vem sobre nós, Pai, reconhece a nossa adoração. Nós queremos levantar aqui uma oferta que agrade ao Senhor, que suba
como um incenso suave, Deus, agradável ao Senhor. Reconhece aqui a nossa oferta, a nossa adoração. Esse é o nosso desejo, Pai. por nós. Prende o teu amor por mim. Prende o teu amor. Prende o teu amor por mim. Prende o teu amor.
coração. Amém. Você sabe que naquele mesmo texto que a gente ouviu nos dízimos das ofertas, o texto de João 4, aquela história de Jesus com a mulher samaritana, existe um exemplo de verdadeira adoração naquele lugar, uma adoração em espírito e em verdade. E nesse diálogo, o Senhor Jesus fala assim: quem dessa água que eu der beber, quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. Sabe, eu tava pensando esses dias não, eu tava pensando hoje mesmo, fazendo um devocional e falando: Senhor, será que eu tenho me saciado na Tua presença em todas as áreas da minha vida? Será que em todos os momentos eu tenho entendido o quanto o Senhor é bom e poderoso? Eu não sei quanto a você, querido, mas eu sou campeão de fazer as coisas atropelado, e quando eu vejo, eu não estou buscando o Senhor como eu deveria. Eu não estou fazendo as coisas do jeito que eu deveria, que era aos pés de Cristo. Eu não sei se muitas vezes você sente isso, mas a gente vai declarar um nome hoje, que é o próprio nome do Senhor Jesus. Mas a gente não vai declarar de qualquer jeito esse nome, a gente vai declarar com fé, crendo que Ele cuida de nós e que Ele é todo poderoso na nossa vida. Porque se a gente beber da água que Ele oferece, a gente nunca mais terá sede. Amém? Vocês creem nisso? Então eu gostaria que você, enquanto estivesse adorando e falando que o nome dele é poderoso, maravilhoso, que você pense na sua vida e comece a declarar vitórias sobre áreas da sua vida em que você precisa do Senhor, e comece a declarar o governo do Senhor nessas áreas, porque Ele vai vir aqui e quando Ele vem, tudo muda. Amém? Vamos lá. Cante assim. Só um nome o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome o nome de Jesus, todas as nações declaram. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias nesse momento, nesse lugar, pois toda autoridade tem. Você pode erguer as suas mãos e declarar o nome de Cristo em seu nome. O inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar neste lugar. Há poder em seu nome, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Cante comigo assim. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. E eita, tudo se render e não louvará. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se Você crê que Jesus está aqui? Levante suas mãos agora, onde você está. Feche seus olhos e comece a exaltar o nome de Jesus. Comece a dizer para Ele o quanto você quer conhecê-lo mais, o quanto a sua vida pertence a Ele, o quanto você quer ser encontrado fiel a cada dia na presença dEle, o quanto você quer de fato que no seu coração somente Ele reine a cada dia, a cada nova estação. Comece a exaltar o nome de Jesus. Nós estamos aqui por esse nome, nós estamos aqui reunidos nessa presença, nós cremos que Jesus está aqui. Adore a Jesus com as suas palavras agora. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E
céus fechados se abrem. Senhor, ouve o nosso pedido nessa noite, Deus. O nosso desejo é que o Senhor nos visite ainda mais aqui. Que esses céus abertos que podemos sentir, abertos pelo sacrifício de Jesus, que nos dá esse acesso ao Teu trono, Deus, que a gente continue sentindo, vivendo assim, Pai. Nós te pedimos, fala com a gente agora. Nós queremos te conhecer mais profundamente nessa noite, Pai. Te pedimos, venha mover com poder nas nossas vidas, nos nossos dias, Pai. Que não seja mais informação na nossa mente, mas seja uma revelação do alto, uma transformação de dentro para fora, através do poder do Teu Espírito, Pai. Nós queremos orar também nesse tempo, intercedendo aqui, Pai, pela Juliana, esposa do pastor Vilibaldo, da Igreja Batista em Lindóia, Pai. Deus, ela está agora no hospital, está num quadro grave ali, Deus, mas nós cremos que basta uma palavra do Senhor e a cura vem, Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso e faz milagres ainda hoje. O Senhor não mudou. Por isso nós, como igreja, queremos interceder pela nossa irmã. Traz paz também ao coração do seu esposo, da sua família, Deus, e que nós possamos ouvir as notícias da sua melhora, da sua cura. E Deus, nós pedimos mais da sua presença nessa noite, Pai. Aumenta, Deus, a tua presença, a sensibilidade, a tua voz e a tua presença também dos nossos corações, e que seja uma noite de transformação para todos nós. Esse é o nosso desejo, Jesus. É em teu nome que nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Glória a Deus. Antes de você sentar, dá boa noite para a pessoa que está do seu lado e fique à vontade para se sentar aí. Que maravilha a gente estar reunido para adorar a Deus juntos, adorar a Jesus e enfim, muito bom. Vocês estão felizes aqui nessa noite? Quem está feliz aqui? Levanta a mão, vamos lá. Também estou muito feliz. Compartilhar a palavra é sempre um privilégio. E, bom, essa palavra Deus trouxe ao meu coração e hoje eu quero falar um pouquinho sobre propósito com vocês aqui nessa noite, tá? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí de me ouvir? Sim? Então beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, de você estar em um lugar, estar numa situação, estar passando ali por algum momento da sua vida e você quase olhar para a câmera. Sabe aquelas séries que a pessoa olha para a câmera assim, tipo faz uma careta e continua, sabe? Tipo, você quase olhar para a câmera e falar: o que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu com você? De você se perguntar isso alguma vez? Só eu? Quantos aqui? Levanta a mão, você já passou por isso. Que bom, né? Que você não sou só eu que passo por situações assim. Eu já passei mais. Eu acho que depois que eu fui pegando a manha, eu fui entendendo que algumas coisas eu não me enfio mais em ciladas. Mas quando eu era adolescente, eu e minha amiga, a gente fazia muito teatro. Eu e a Bruna Stoidel, a gente fazia muito teatro junto. A gente tinha até um programa lá de TV, na internet, que se chamava Caia na Real. E quando a gente começou a fazer teatro, as pessoas começaram a convidar a gente. Olha, você pode fazer teatro em tal lugar? Vamos fazer teatro em outro lugar? E eu ia topando tudo, né? E eu acho muito legal isso do adolescente ali, porque tem tempo livre, ama Jesus, então tá sempre pronto para servir. A gente tem que aprender muito com essa fase da vida dos nossos amigos aqui da igreja. E eu era assim, eu era empolgado, eu topava. Eu já fiz teatro na Petrobras. Não me pergunte o que eu fiz de teatro lá, mas eu já fiz teatro lá. Eu já fiz teatro num intervalo de aula do PET. Pensa se alguém estava prestando atenção, né? Eu já fiz teatro uma vez numa empresa que era a semana da ergometria. Acho que é isso, né? Que é aquela de você sentar com postura certinho para trabalhar. Até para isso eu já fiz teatro. Mas teve uma vez que me chamaram para fazer teatro numa festa de funcionários da PIB. Tá? Eu não era funcionário da PIB. Eu era só membro, um adolescente aqui. Falaram: não, vai ter uma festa lá para todos os funcionários e seria legal vocês irem. Vamos, bora. Vai ser num sítio. Aí eu falei: tá bom. Vocês vão de Kombi. Beleza. Aí cheguei, tudo era festa, entrei na Kombi. Eu, a Bruna e mais umas 12 pessoas que não tinham carona também. E mais o equipamento de som que ia ser usado na festa. Então assim, a Kombi já ficou daquele jeito.
E para melhorar, né? O pastor Michel, quando conta algumas histórias assim trágicas, ele sempre fala: nada é tão ruim que não possa piorar. Começou a chover muito. E no meio do caminho começou a chover dentro da Kombi. Então eu lembro até de um funcionário que abriu o guarda-chuva dentro da Kombi, assim, pra você ter uma ideia, estava uma situação maravilhosa. E a gente estava indo e o motorista falando no telefone: tá bom, tem que achar a igreja quadrangular e depois o mercado Pérola e virar à direita, isso? Isso. Aí a igreja quadrangular chegou, o mercado Pérola chegou, ele virou à direita. E cadê o sítio? E cadê a chácara? É aquela chuva. Aí ele tenta ligar de novo: não, desculpa, é que existem 2 igrejas quadrangulares aí nessa rua e existem 2 mercados Pérola. Então assim, qual a chance, gente? Era tipo uma cidadezinha, né? Mas ok. Beleza, então vamos lá acertar o caminho. Vai lá pelo outro caminho, chegamos. Mas quando a gente chegou, tava um clima meio penumbra assim. A gente descobriu que tinha acabado a luz. Chuva. Então pensa o sono que já deu, né? Pessoal aquele soninho assim, aquele lugar quieto, todo mundo, sabe, querendo cochilar. E era a festa dos funcionários. Foi difícil aquele ano, foi difícil, tudo bem. Chegamos lá, não tinha como ligar o som. Daí falaram assim para mim e para a Bruna: olha, vocês vão ter que fazer o teatro sem microfone. Aí eu olhei para a Bruna e falei: Bruna, livra a gente dessa. Porque era muita gente, eu já não tinha tanta prática assim, eu já estava querendo desistir de qualquer jeito. Aí a Bruna foi lá, conversou: não, beleza, não precisa fazer o teatro, desculpa, né? Foi imprevisto, tudo bem, beleza. Agora a gente tem que ir embora. A Kombi só vai no final da festa. Aí a gente precisava de uma carona para ir para a igreja e tal. Carona. E eu assim: com quem que a gente vai? De repente alguém diz assim: o pastor Pascoal está indo para a igreja agora, ele pode levar vocês. Daí eu: meu Deus. Pensa que eu era um adolescente, que eu só conhecia o pastor Pascoal de longe, assim. Então, cara, minhas pernas tremeram. Eu falei: que eu vou conversar com o pastor Pascoal por 45 minutos? E eu vim com o pastor Pascoal conversando por 45 minutos. Descobri que ele perde muitos guarda-chuvas quando chove, tá? Agora, naquele momento, eu lembro de estar ali naquele sítio e eu falar: cara, o que eu estou fazendo aqui? Teve outra situação, vou contar ela um pouco mais breve, que foi quando chamaram a gente para fazer um teatro num acampamento no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu ia para o Rio, cara. Fiquei empolgado. Falei: vamos lá. Daí cheguei lá, descobri que não era no Rio, era numa cidade próxima do Rio. Daí tudo é rio, sabe como? E era tipo no meio do meio, lá numa região mais interior. Beleza, vamos lá. Só vi o aeroporto, vi as ruas do Rio de Janeiro, legal, vi de longe lá, os pontos turísticos. De repente a gente chega no sítio. Legal, vamos fazer teatro aqui. A hora que abre a porta do táxi que tinha levado a gente, né, da pessoa que tinha levado a gente, eu descobri que eu estava numa bolha de ar-condicionado. Porque quando eu coloquei a perna para fora, eu senti. Você já sentiu no Rio de Janeiro? Você já sentiu aquele calor assim que é absurdo? Que você não estava preparado? Eu não estava. Aí eu falei: nossa, como é quente aqui, né? Aí, né, todo mundo: os curitibanos aí, né, vamos aproveitar nosso calor. Deu: meu Deus, cara, é muito quente aqui. Eu olhava para a Bruna assim: o que a gente está fazendo aqui? Aí tudo bem, até aí tudo bem, né? Você sabe que essa frase vem sempre antes, né, de uma dificuldade. Até aí tudo bem. Aí eles falaram: olha, Eric, você vai dormir ali e tal lugar. Daí eu: tá bom. Peguei minha mala, dei tchau para a Bruna, fui lá colocar minhas coisas no quarto. Quando eu cheguei, era aquela telha Eternite, assim, direto já. Sol batendo na Eternite, sabe como fica. Então eu entrei num forno a mais, assim, né? Aí quando eu entrei, tinha um ventilador, daqueles assim, ó. Sabe que tá pegando embalo, mas não vai? Aí eu: o que eu tô fazendo aqui, Deus? Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu sei que é bênção, eu sei que eu vim servir, sabe? Já começa a negociar com Deus. Daí eu sentei na cama que eu ia dormir. Quando eu sentei, cara, o colchão estava suado. Se o colchão estava suado, você imagina como já estava a minha testa naquele momento. Aí eu falei: bom, vou tomar um banho para dar uma refrescada e orar. Aí fui lá, abri o chuveiro, a água fria era morna, porque não tem como estar fria aquela água. E daí eu lembro de estar naquele chuveiro falando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Será que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui? Será que você sabe o que você está fazendo aí? Existe um texto da palavra de Deus, existe um momento na palavra de Deus que o próprio Deus pergunta para um dos seus servos: o que você está fazendo aí? E é sobre esse texto que a gente vai conversar nessa noite, para falar um pouco sobre propósito. Se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19.
Uma história conhecida, a história de um momento da vida do profeta Elias. A gente vai ler esse texto todo, né, para a gente prestar atenção nos detalhes aqui, entender todo o contexto. E ele se dá logo depois de um grande embate que o profeta Elias trava contra alguns profetas pagãos, profetas que adoravam uma divindade, um ídolo chamado Baal. E ali ele enfrenta aqueles profetas, faz um desafio de deuses, quase um duelo de deuses, e ali ele comprova, Deus comprova que ele é o único Deus todo-poderoso. Ele envia fogo do céu, ele queima o sacrifício, você deve conhecer um pouco da história, e ali fica comprovado que o Deus de Israel é o único Deus. E aqueles profetas então são mortos na espada mesmo, e ali começa, né, a ser limpo toda aquela questão da idolatria. Mas então isso acontece, e a gente vai ler juntos o que diz em 1 Reis capítulo 19, versículo 1 em diante. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Falar de propósito, normalmente, né, para nossa mentalidade, está muito ligado ao que a gente faz. Falar de propósito, talvez, para alguns aqui que já estão na faculdade ou estão se preparando para o vestibular, é pensar assim, poxa, qual é o meu propósito? Qual vai ser minha profissão? Ou talvez para alguns que já estão com a sua profissão, é pensar, será que é esse mesmo o meu propósito? Será que não está na hora de eu mudar um pouco a minha carreira? A gente pensa muito em propósito em cima daquilo que a gente faz. E ok, faz parte de quem a gente é, da missão, do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas existem propósitos que você não precisa pedir uma revelação específica, porque ela já foi dada na palavra de Deus. Existem propósitos que são gerais para todo o povo de Deus, para toda a sua igreja. E tem mais a ver com ser, com uma transformação de dentro para fora, que é transformada em atitudes. Por exemplo, a Bíblia vai falar que a gente precisa ser santo e puro, como o nosso Deus é santo. A gente precisa buscar santidade. Isso você não precisa perguntar para Deus se é um propósito dele para a sua vida. É. A Bíblia vai dizer também que a gente precisa ser sal e luz.
Nós precisamos fazer a diferença no mundo que está apodrecendo, no mundo que está em escuridão. Isso é nosso propósito. Tudo que a gente faz, o jeito que a gente é, precisa mostrar isso. A Bíblia fala que nós somos testemunhas, ou seja, nós testemunhamos Jesus através da nossa vida e palavras. Então você não precisa de uma revelação, você precisa andar nisso que já está escrito. Mas existem propósitos que têm a ver com o momento da sua vida. Talvez você já está casado, então você tem um propósito de ser um bom esposo, uma boa esposa. Já tem filhos, um bom pai, uma boa mãe. Então existem propósitos que são do momento também. São gerais e dos momentos. Claro que Deus tem propósitos específicos para cada um de nós, eu creio nisso. E Ele vai revelar a cada um de nós, mas nós podemos andar já. Nós já podemos caminhar naquilo que já está escrito. E não ficarmos paralisados se perguntando, Deus, para onde eu tenho que ir? E sabe, quando a gente olha para essa história que a gente leu, a gente vê um profeta que está confuso em relação ao seu propósito. Ele entendia seu chamado, ele estava cumprindo o seu chamado, mas naquele momento de crise, naquele momento de confronto, de medo, ele está a ponto de abandonar o seu propósito, o seu chamado e a própria vida. Ele fala, olha, pode me matar, Deus. Alguns estudiosos da palavra, alguns pastores vão atribuir a esse momento na vida de Elias uma depressão. E de fato existem muitos sinais que comprovam isso. A gente não consegue dar o diagnóstico, né? Dá tanto tempo depois assim, mas faz sentido. E aqui acho que dá para a gente fazer um parênteses e louvar a Deus por Ele ter deixado na palavra dele as fragilidades na vida dos grandes homens de Deus, não é verdade? Porque se a gente tivesse um livro só com super-heróis, talvez a gente fosse se sentir incapaz. E a gente é, né? Mas a gente ia olhar e falar, não, isso aqui é irreal. Mas a gente vê aqui um profeta que amava a Deus, que estava tentando, estava lutando, mas que num momento sentiu vontade de abandonar tudo. Você já sentiu vontade de abandonar as coisas? Já sentiu vontade de abandonar os propósitos? Abandonar talvez até a tua busca por santidade, por fazer a diferença, por fazer as coisas do jeito certo? Pois é, Elias também. E glória a Deus que o Senhor deixou isso aqui. Para a gente se sentir um pouco, né, não é só comigo, não sou só eu que enfrento desafios. E é normal nós enfrentarmos dias difíceis, enfrentarmos períodos difíceis. E aqui eu quero fazer outro parênteses. Nós estamos em setembro e temos tantas campanhas, né, de Setembro Amarelo, falando sobre saúde emocional, saúde mental. E quero te dizer, se você precisa de apoio, se você precisa de ajuda, tem enfrentado dificuldades nessa área, procure apoio. Procure alguém que possa te ouvir, procure um profissional também, né, para te ajudar nesse período. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e claro, se aproxime do Senhor, se aproxime dele, certamente ele vai tratar o seu coração, a sua mente, com todo o apoio você vai, né, ficar bem, ficar saudável, amém? Mas quando a gente olha para esse momento da vida de Elias, então ele está completamente sem esperança. Ele está abandonando o seu chamado. E a primeira lição que a gente percebe aqui nessa jornada de cumprir o propósito de Deus é que a gente não pode ser deixado enganar pelas nossas emoções. A gente não pode ser levado pelo que nós sentimos, pelas circunstâncias que nos cercam e que moldam o que a gente está sentindo. É interessante porque a visão que Elias tinha da situação não era real. O próprio Deus corrige a visão dele. Fala assim, você está achando que você é o único? Tem mais 7.000. Levanta e vamos embora, vamos trabalhar. Você está falando que você é o pior? Era Elias, gente. Era o profeta do fogo descendo do céu, que a gente conta para as crianças, elas ficam de boca aberta. Ou seja, a visão dele estava completamente distorcida, as lentes que ele estava enxergando, seu próprio chamado, seu próprio propósito, sua própria vida estavam sujas pelas emoções, porque nós somos assim, nós temos emoções que oscilam, uma hora você vai conquistar o mundo, no outro dia você não quer sair da cama. Não sou só eu, né? Há um tempo atrás eu até fiz um videozinho, coloquei no meu Instagram lá, e o título era, não se leve tão a sério, porque se dependesse das vezes que a gente tem vontade de desistir, já não ia ter mais coisa para desistir na vida. Fala por mim. Quantas vezes eu falo, nossa, mas eu não sirvo para ser pastor. Eu não sirvo para isso. Nossa, é muito difícil, mas faz parte da nossa natureza. Mas é aí que entra a intervenção do Senhor.
acerca dos nossos propósitos. É Ele quem diz o que nós estamos fazendo aqui. E você precisa ouvir dele o que você está fazendo aqui, sabe? Não se leve tão a sério, não seja levado pelos teus sentimentos, sabe? Isso acontece também porque a gente tem a mania de olhar muito para a vida dos outros e comparar, e julgar, e se sentir injustiçado, sabe? Você olha assim e fala, meu Deus, até aquele mala sem alça casou e eu nada. Sabe como? E você começa a falar, cadê? Eu oro, eu tento fazer a coisa do jeito certo, daqui a pouco eu vou começar a procurar fora da igreja. Aí você começa a olhar, poxa, aquele cara lá, o bajulador, né? Do trabalho, consegue tudo, eu estou aqui trabalhando duro e ninguém vê o que eu estou fazendo. Parece que todo mundo, a vida está andando e a minha está parada. E você começa o quê? A olhar para a vida mais dos outros do que para a sua, para o seu propósito, para aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí você se acha menos, sabe? O que Elias estava fazendo era olhar para fora, em vez de buscar em Deus qual era o próximo passo. Para de se sentir assim, sabe? O que Deus está fazendo é sai da tua caverna, sai da autocomiseração, do lamento, e ouve o que eu estou falando para você nessa noite, ouve quais são os meus planos para você nessa noite. É Ele quem deve dizer o que a gente faz, o que a gente deve fazer. E a gente tem que parar de se sentir, sabe, injustiçado porque o outro tem mais, porque o outro tem oportunidade. Meu Deus! Ele espera que a gente pare para ouvir qual é o nosso próximo passo, qual é o nosso propósito. E a gente aprender a viver assim, mesmo nos dias difíceis, sabe, meus irmãos? A gente tem a oportunidade de, passando por tempos difíceis, conhecer a Deus em um nível maior de profundidade. Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo vai dizer, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar a necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que só pega esse tudo posso naquele que me fortalece e usa como mantra para fazer o que quer. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é, eu posso passar pelo que vier nessa vida, porque eu estou andando com Deus, eu estou andando no propósito dEle, eu aprendi a estar bem, mesmo que a mesa esteja farta, ou esteja no fim do mês, eu ali contando moeda para comprar banana e pão, vai dar tudo certo. Por quê? Porque o meu coração, o meu propósito, a minha alegria, a minha vida não estão nas coisas desse mundo. Eu já coloquei meu coração em Deus, eu já coloquei minha identidade nele, e é para Ele que eu olho. Eu gosto muito de um texto que está em Jeremias, capítulo 17, que fala desse assunto também, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem confia, quem coloca confiança no Senhor é como essa árvore, que tudo pode estar seco ao redor, mas as raízes estão no Senhor. As folhas estão bonitas, porque aprendeu que não são as emoções, não são as oscilações da vida, não são as dificuldades que se apresentam que devem ditar a nossa fé. Mas a nossa fé deve nos ajudar a passar por essas situações. O nosso relacionamento com Deus é quem vai nos ajudar a passar por toda e qualquer dificuldade da vida. Amém? Quantos querem viver no propósito mesmo na dificuldade? Eu quero. Esse é o nosso, tem que ser o nosso desejo. A gente não pode ser a igreja que passou pela primeira dificuldade, sabe, se espalha. Ou passou pela prosperidade, se espalha. Que tem gente que procura Deus quando está na dificuldade, e daí quando vem a coisa boa, esquece. Aí tem o contrário também, tem de tudo um pouco, né? Eu tenho um pouco disso também. Mas a gente precisa ser a igreja que permanece fiel. A gente não sabe o dia de amanhã, sabe até quando a gente vai poder fazer culto aqui grande, assim, com tanta gente. A gente tem que estar pronto para tudo. E a nossa fé precisa estar em Deus e não nas circunstâncias. E o legal dessa história, a segunda lição é perceber, a gente aprender a perceber a revelação de Deus nesses momentos.
Então a primeira lição é que a gente não pode ser levado pelas emoções, pelas situações difíceis que a gente enfrenta. Agora a gente também precisa perceber as revelações de Deus nesses momentos. As pequenas revelações de Deus. Se é que dá para chamar uma revelação de Deus de pequena. Mas a gente gosta tanto de um milagre. A gente gosta tanto de ver aquela, sabe, todo mundo, uau, meu Deus. E daí vira vídeo e viraliza na internet. É incrível mesmo. E claro, esse é o nosso Deus, Ele faz milagres. Agora, existem milagres que acontecem que são simples. E a gente não se dá conta, porque nos falta uns olhos sensíveis, olhos de fé. O profeta estava ali depois de ter vivido grandes milagres. E é interessante porque, não sei se você percebeu, né? Ele foi servido por um anjo. O anjo assou até pão para ele, trouxe água. Depois ele entra na caverna, daí vem fogo, vem tempestade, vem vento. Mas no final, quase como de uma maneira pedagógica, Deus fala com o profeta através de uma brisa suave. Através de um sopro, de um ventinho, sabe? No rosto. E Deus fala, Deus estava ali naquela brisa. E sabe, viver com os olhos da fé é ver o agir de Deus nas coisas simples. Seguir a Jesus é ver o que ninguém mais está vendo. Eu não estou falando de ser super alienado, espiritualizar tudo. Mas de fato nós acreditamos que Deus está agindo e intervindo na nossa vida diariamente. Você acredita nisso? Eu acredito. As coisas que para os outros parecem coincidência, o crente dá até um nome, meio brega talvez. Jesuscidência, né? Nossa, pois é. Não fui eu que dei esse nome, estou repetindo, tá? Por quê? Porque para alguns é só uma brisa, mas talvez foi a brisa que você pediu para Deus como um sinal. A gente precisa ter mais fé e ver o agir de Deus no nosso dia a dia. Ver o agir de Deus na comida que tem na geladeira, ver o agir de Deus na família que você tem, que você queria tanto ter. Ver o agir de Deus na profissão que você tem, que você está exercendo lá, aquilo que você lutou e estudou tanto para fazer. Ver o agir de Deus nas amizades boas que você tem hoje. Ver o agir de Deus no fato de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra, poder adorar a Deus. A gente tem que ver nas coisas simples o que Deus está fazendo. Também nas grandiosas, e oremos por coisas grandiosas. Mas o sobrenatural também está no simples. A gente olha para a palavra de Deus e vê, por exemplo, pães e peixes eram simples. Alguém fez o pão, alguém pescou o peixe. Jesus veio e multiplicou e alimentou uma multidão. Era apenas uma sala, até os discípulos se reunirem, começarem a orar e o Espírito Santo ser derramado. Era uma sala simples. Mas Deus interveio. Coisas simples nas mãos de Deus são intervenções, são revelações. E a gente, como pessoas de fé, precisamos começar a olhar para essas coisas e celebrar e deixar isso aumentar a nossa fé. Eu me lembro de algumas situações assim. Depois que meu pai faleceu, eu fiz um combinado com a minha mãe que a gente ia sair toda semana para comer. A gente saía comer, conversava. E eu me lembro da primeira vez que ela puxou o assunto, ela não caminhava com Jesus de perto, e ela puxou o assunto sobre Jesus. Aí eu parei, sabe como o tempo ficou congelado assim. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Minha mãe está perguntando sobre Jesus. Comecei a ficar nervoso. Falei, meu Deus, eu tenho que ir com calma. Eu tenho que falar o que eu falo de certo, o que eu não falo aqui. Sabe, você fica tenso. Mas eu percebi que algo estava acontecendo. Lembro de outra vez que a gente também ia sair comer. Eu estava voltando da igreja, passando buscar ela. E quando eu virei a esquina de casa, eu senti no meu coração Deus falando para mim assim, sua mãe vai perguntar sobre mim hoje. E eu não sou muito de sentir, de ouvir essas coisas. Então eu estacionei o carro na frente, ela já estava esperando. Ela entrou, abriu a porta. Quando ela fechou, colocando o cinto, ela olhou e falou, oi, como que você sabe que Deus fala com você? Assim. Cara, esse dia foi louco. Coisa simples. Minha mãe começou a caminhar com Jesus em conversas simples. Minha mãe veio num culto aqui, mais um culto de domingo, mais uma mensagem que o pastor preparou, que faz parte do cotidiano dele. E ela teve um encontro com Jesus. Coisas simples, nas mãos de Deus são poderosas. A gente precisa ter mais fé e olhar as coisas com os olhos da fé. O que você tem hoje? O que Deus está te dando? O que você está vivendo? Olha com fé para isso.
A nossa igreja, ela é marcada, né? Não sei se você assistiu o documentário que saiu e tal. A nossa igreja, a história dela é marcada por fé. E quando eu ando pelos ministérios, pelas áreas da nossa igreja, eu vejo gente que tem fé e que aumenta ainda mais a minha fé. Semana passada, eu dei uma passada no culto lá no Flow Camp. Tem adolescente aqui hoje? Tem. Tudo lá em cima, né? O lugar de vocês, entendi. Então tá bom. Dei uma passada lá no sábado à noite, cara, tava o culto rolando lá, e eu voltei empolgado, porque eu olhei para eles e vi com os olhos da fé, uma geração que vai impactar essa cidade, que amam a Deus, estão buscando a Deus, estão empolgados. Quando eu vou no ministério infantil e vejo as crianças ali, eu não vejo criança, essa geração que só fica no celular. Primeiro que a criança não compra celular, tá? Sozinha, deixar a dica aqui, tá? E também não, né? Ela não aprende sozinha, ela não vai buscar na loja o celular, ok? Mas as pessoas falam, essa geração é muito difícil. Te convido a visitar um dos cultos de crianças e ver o que a gente está ensinando, e ver as crianças orando umas pelas outras, ver as crianças aprendendo da palavra, aprendendo a orar, aprendendo sobre Jesus. A gente precisa ter olhos de fé, porque senão a gente só se torna um grupo em torno de uma ideia. Mas Jesus nos convida a ver as intervenções dele, ver com fé o que ele está fazendo nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso mundo. E ele vai fazer através de nós. Através de pessoas que entendem o seu propósito, entendem o porquê estão aqui. O que Deus está fazendo na sua vida que você precisa estar mais atento? Quais são os sinais que Deus te deu de coisas que você precisa mudar e você está achando só que é uma coincidência? Talvez Deus está te sinalizando muita coisa já e você está, sabe, anestesiado, você não está sensível. Peça a Deus nessa noite, Deus, me torna mais sensível, me dá mais fé, me torna mais emocionado. Tem gente que fala isso como se fosse algo ruim. Ai, o crente emocionado, né? Pessoa que acabou de se converter, chora todo culto, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus que a gente seja uma igreja emocionada, porque a gente anuncia uma mensagem eterna, uma mensagem que muda vidas, que muda destinos, que muda famílias, que muda histórias. Como é que a gente vai olhar para isso como se fosse, sei lá, uma matéria de química, sabe, que você está aprendendo ali numa aula de manhã? Cara, a gente está falando de algo que é poderoso, amém? Quantos acham poderosa a mensagem do Evangelho? A gente tem que ser emocionado sim, a gente tem que amar Jesus, a gente tem que acreditar mais em milagres, a gente tem que orar mais por milagres sim. Deus não mudou, Ele é o mesmo da palavra. Quem muda é a gente, que começa a achar que sabe de tudo, que começa a desacreditar do poder de Deus. Elias estava ali, preso nas suas emoções, preso no seu medo, largando o seu propósito, enxergando as coisas a partir da sua própria perspectiva errada. Estava ali, reclamando, querendo desistir, mas Deus vai lá e fala assim, ei, presta atenção no que eu estou fazendo, para de ficar se comparando, eu vim aqui falar contigo, olhe o que eu já fiz. E Deus nessa noite talvez te trouxe até aqui para te falar isso. Eu tenho mais para a sua vida. Isso não é frase, tá, de pastor clichê aqui. É isso que o texto está falando. Deus olha para Elias e fala, tem mais para você fazer. Que é isso que Deus faz. Dá mais tarefas, né? É engraçado que Elias murmura mais uma vez, e tudo bem a gente lamentar, a gente pode apresentar nossas causas diante de Deus, pode desabafar, tá bom, para Deus, mas Deus fala o quê? Beleza, levanta agora, você vai ungir aquele e o outro, beleza? Beleza? Bora? Vamos trabalhar? Já descansou? Já comeu pãozinho? Já tomou água? Já entrou na caverna? Agora sai. É basicamente isso, não tem ali muito mais do que isso. E Elias faz, e sabe, essa é a terceira lição que eu queria que nessa noite a gente guardasse no nosso coração. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer nos dias difíceis é continuar. Só continue. Persevera. Vai, continua fazendo aquilo que a Bíblia fala que você tem que fazer. Mas parece que não dá resultado. A Bíblia fala que é para fazer. Faz. Ora, lê a Bíblia, jejua, busca santidade, luta contra o pecado. Mas parece que só vem mais problema.
Você confia ou não confia no Deus da palavra? Continua, continua e continua. Não tem a ver com a recompensa, gente. Porque a recompensa é Jesus. A recompensa é andar com Ele. A recompensa é servi-lo. E além disso, Ele diz que vai vir recompensa. Persevere. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de filme, de histórias, né? E existem algumas frases que marcam bastante, assim, jornadas e tal, jornadas dos heróis e etc. E tem uma frase que foi colocada nos últimos filmes da Marvel, a frase do Steve Rogers, né, o Capitão América, que é a frase: eu posso fazer isso o dia todo. Aquele momento que ele estava apanhando, ele levantava de novo, armava a guarda e continuava lutando. E ele falava: eu posso fazer isso o dia todo. E isso acompanhou esse personagem, né, durante todos os filmes, até o final, quando ele está lá sozinho, né, todo machucado, e ele se levanta e se prepara para enfrentar sozinho um exército inimigo, quase que dizendo: eu posso fazer isso o dia todo. Sabe, não tem nenhum herói aqui dos quadrinhos. A gente não consegue fazer e lutar o dia todo, todo dia. Mas a Bíblia fala que existe um poder que vem do alto. A Bíblia fala que o poder do próprio Deus faz parte das nossas vidas. E é isso que eu queria te falar nessa noite. O convite do Evangelho não é apenas: olha, viva essa vida santa, se vira para isso. Não. O próprio Deus nos capacita para perseverarmos. O próprio Deus empresta o Espírito dele, o poder dele. Ele coloca, na verdade, esse Espírito em nós. Ele nos dá essa capacitação para que você se levante todo dia e fale: eu posso fazer isso o dia todo. Sabe, o nosso propósito, meus irmãos, ele só vai acabar o dia que o céu se rasgar, Jesus voltar, ou os nossos dias acabarem aqui. Enquanto isso, Deus tem mais para a tua vida. Não acabou. Tem coisa para você viver, tem gente para você abençoar. Está entendendo? O que Deus está falando é: levanta. Eu te encontrei, eu te salvei, e não foi só, ainda que seja muito legal, para você frequentar um culto. Eu te salvei para algo. Para você ser uma testemunha, para você ser santo, para você ser sal e luz, para você fazer a diferença e construir algo que honra o meu nome nessa vida. Mas para isso, você tem que se aproximar de Jesus. Você tem que orar mais, você tem que ler mais a palavra, jejuar, tudo isso que a gente sempre fala, porque é assim que o Espírito Santo começa a tomar a nossa vida por completo. E a gente consegue fazer isso até aquele dia em que eu e você nos encontraremos com Deus. Ele vai olhar para a gente e vai falar: e então, como foi a tua jornada no seu propósito? Como foi? Eu não sei você, mas eu quero ouvir de Deus que eu fui um servo bom e fiel. Mas para isso, é legal a gente fazer um exercício de pensar a longo prazo. Para os adolescentes que estão aqui, pensar como você quer estar daqui 50 anos. Como você quer estar daqui 40 anos, 30 anos, 20 anos. O que você quer ter construído até lá. Ok? Você quer ter sua família? Maravilha. Você quer que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus? Maravilha. Você quer ter abençoado muitas pessoas e ter aproximado elas do Senhor? Maravilha. Esses têm que ser os principais propósitos de um cristão. Aposentadoria, ter um dinheirinho rendendo lá para a tua aposentadoria? Bênção. Para você usar esses recursos para quê? Propósito, meus irmãos. A gente não está aqui de passeio, a gente está aqui para construir algo para honrar o Senhor. Ok, então você descobriu já o que você quer, ou você tem uma ideia do que você quer lá na frente. E o que você está fazendo hoje para alcançar isso? Não estou falando só de você procurar uma esposa, tá? Tem gente que já pensa nisso direto, faz parte do processo. Mas você é um homem de Deus? Você vai ser um bom marido? Você consegue controlar a sua linguagem quando está estressado? Você vai conseguir ensinar o caminho para os seus filhos porque você está andando nesse caminho? Tudo isso, como um cristão que quer cumprir o seu propósito, precisa fazer parte, gente, da maneira que a gente vive.
Senão a gente cai no automático dessa época que a gente vive, dessa cultura que a gente vive, achando que é um dia depois do outro, a gente mata um leão por dia e é isso aí. O que você está construindo com a tua vida? Qual o propósito de você estar aqui? Quem você quer se tornar lá na frente? Eu lembro de um pastor que estava pregando um pouco sobre família, e ele falou: olha, eu já oro pelos meus, antes mesmo de casar eu já estava orando pelos meus filhos, agora eu oro com quem eles vão se casar. Eu falei: meu Deus, eu vou orar por isso também. Foi muito legal. Aquele dia eu entrei no quarto e comecei a orar, e eu comecei a pedir a Deus que eles se casassem com homens e mulheres de Deus, e comecei a orar que eles amassem o Senhor acima de qualquer outra coisa desse mundo, e aquilo mexeu tanto comigo, porque eu entendi que eu também precisava ser esse exemplo. Aqui eu estou falando de família, mas tem tantas outras áreas, né? Que a gente precisa andar no propósito de Deus. Eu termino com uma ilustração. Eu sempre não consigo fugir dessa ilustração, porque eu gosto de honrar a vida desse homem, o pastor Reginaldo Kruklis. Quando o pastor Reginaldo Kruklis, ele era um missionário, ele era um pastor, foi um pastor muitos anos da sua vida, e no final do seu ministério ele estava com uma doença onde ele não conseguia nem sair da sua cama por muito tempo, ele sentia muitas dores, seus movimentos estavam limitados, e ele, um homem muito ativo no ministério, muito apaixonado por missões, ele ficou indignado, ele falou: preciso fazer alguma coisa, já sei, vou chamar jovens pastores para ir na minha casa serem mentoreados. E eu fui agraciado com um desses convites. Fui eu, o pastor Pedro, o Luizinho lá, a gente passou alguns dias na casa dele, da esposa dele, a tia Renate Kruklis. E a gente teve algumas aulas, para você ter uma ideia, no quarto dele, ali sentado ao redor da cama. E ele pregava empolgado, ele tinha as pastas ali das palestras dele, e ele falava de missões, ele falava do amor dele pelo evangelho. E sabe, ele falava às vezes da dor que ele sentia no coração. Ele falava: eu pedi para Deus para eu morrer com as botas de batalha nos pés, e eu estou aqui nessa cama. Só essa frase desse homem já transformou a minha visão de pastor, de vida ministerial. Mas sabe, o pastor Reginaldo acabou falecendo com essa doença, ele não melhorou, o Senhor o levou para descansar na eternidade, servi-lo na eternidade. Mas aquele homem, ele estava com as botas de batalha nos pés. Ainda que ele estivesse na cama, ele impactou a minha vida e de mais 2 jovens pastores, a ponto de toda vez que a gente prega e tem a chance, a gente fala dele. Sabe, isso é propósito. A gente não foi criado para ter muita grana no banco, para ter todo o conforto que o mundo oferece. Salomão teve tudo isso e disse que é como correr atrás do vento. A gente foi criado para andar com Deus. A gente foi criado para andar com Deus ainda nas dificuldades dessa vida e encontrar propósito, encontrar paz e ter fé nesses dias. O que para algumas pessoas é alienação, para algumas pessoas é um exagero, para a gente é fé. Porque nós não andamos pelo que sentimos, pelo que vemos, mas pelas convicções que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Isso é ser cristão, isso é ser crente. Talvez você está aqui nessa noite e você, por dificuldades assim que você enfrenta, você se sente injustiçado, você sente que o propósito de Deus é só para alguns, que normalmente seguram o microfone no culto. Isso não é verdade. O propósito de Deus é para todo filho dele. Todo filho dele. Todo aquele que decide segui-lo tem uma jornada pela frente maravilhosa, com altos e baixos, mas nos baixos a oportunidade de conhecer Ele mais profundamente, de depender dEle, de ver a revelação dEle nas coisas simples, como talvez uma palavra de culto de sábado, mais um culto de sábado que você veio. Eu sinto que talvez tenham pessoas que estão aqui que abandonaram seus propósitos de servir, de se dedicar mais, de se envolver, por causa dos machucados da vida, de pessoas que machucam, pessoas machucam. Acontece, tá? Eu sou imperfeito, você também, isso vai acontecer. Agora,
por conta disso, você deixou algumas coisas para trás. Você abriu mão de gastar a sua vida para algumas coisas e você começou a correr atrás daquilo que você quer e não mais daquilo que Deus diz para você fazer. Mas o problema disso é que em algum momento você vai olhar para tudo aquilo e vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Talvez Deus esteja te perguntando nessa noite: o que você está fazendo com a sua vida? Por que você está indo onde você está indo? Por que você está falando com quem você está falando? Por que você está gastando onde você está gastando? Por que você está gastando a sua vida com o que você está gastando? Existe um caminho perfeito, superior. Existem planos maiores, pensamentos mais altos. Esses são os planos de Deus para o seu povo. Pensamentos de amor, de prosperidade, de cuidado. Porque o nosso Deus é um pai. Ele não é uma divindade pagã que apenas espera ser agradado. Ele é um pai que propiciou o sacrifício para a gente se aproximar dele. É um pai de amor. Nessa noite, nós estamos aqui ouvindo Deus falar: sai da caverna. Eu estou ouvindo, você também. Tem áreas da vida que a gente se esconde, porque tem mais para a gente. Tem mais propósito, plenitude, alegria em servir a esse Deus. E eu quero orar com você nessa noite, para a gente se apresentar diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Quero andar onde o Senhor mandar. Quero cumprir o que o Senhor pedir. Eu quero viver no teu propósito. Se Deus falou contigo acerca dos propósitos da sua vida, acerca do que você deve buscar, de alguma forma, eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Pode ficar em pé e se apresente diante de Deus. Lembre, não é um momento, só ficar em pé, é ficar em pé e falar: Senhor, obrigado por falar comigo. Obrigado porque hoje eu ouvi sua voz e foi para mim. E eu estou me apresentando ao Senhor aqui, dizendo: eu entendi. E dizendo: eu vou mudar alguma coisa. Então, esse é o seu tempo de oração. Fale com Deus, responda para Ele aquilo que Ele puxou de assunto contigo nessa palavra. Continue a conversa com o Senhor. Fale com Ele nesse minutinho. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Amém. Eu também queria orar por você que talvez veio aqui essa noite e ouviu sobre propósito, e talvez você entendeu que existe algo para você nesse caminho com Jesus. Sabe, a Bíblia vai falar que nós fomos criados para andar com Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. E a Bíblia fala que por conta da nossa rebeldia, de querer fazer as coisas sozinho, do nosso jeito, o que a gente chama de pecado, que são as atitudes longe desse Deus, nós nos distanciamos dele. Essas atitudes trazem consequências, a morte, a separação da gente com Deus. Mas a Bíblia também traz uma boa notícia. Ela fala que por amor esse mesmo Deus se desfez da sua glória, desceu até essa terra na forma humana, o próprio Jesus. Viveu entre nós, ensinou sobre como devemos viver, mas no fim da sua vida se entregou, morrendo na
cruz ele pagou o preço que era meu, que era seu, pela nossa salvação, pelo nosso perdão dos nossos pecados. Ele é a ponte que nos reconecta com Deus. Por isso nós dizemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele nos salva do pecado e das suas consequências. Ou seja, Ele nos leva de novo para o caminho do propósito original para o qual você existe. Eu vou te dizer uma coisa: você pode sair daqui e continuar procurando, nada vai satisfazer o seu coração como Jesus satisfaz. Existe um vazio no coração do ser humano que a única pessoa que consegue preencher é o próprio Deus. E nessa noite eu quero te desafiar a tomar essa atitude de fé, a entregar o seu caminho ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu não sei como é, eu estou ouvindo pela primeira vez, mas algo aqui dentro diz que faz sentido. A Bíblia fala que se nessa noite você fizer essa entrega, sua vida começa a ser transformada. O próprio Deus te perdoa dos pecados, coloca o Espírito Santo dele, a presença dele na sua vida, e as coisas começam a mudar. Lembra das coisas simples? O que eu preciso fazer para isso, pastor? Eu preciso ir até alguma cidade sagrada? Eu preciso pagar uma grande quantia? Eu preciso fazer um grande sacrifício? Não. Uma oração com fé, fazendo de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, pode transformar o destino da tua vida aqui e na eternidade. Eu fiz essa oração dentro de um carro em fevereiro de 2006, quando uma prima minha contou para mim sobre Jesus. E a minha vida tem sido transformada a cada dia desde então. Se nessa noite você quer fazer essa simples oração, eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Levante sua mão. Glória a Deus. Simples. Uma simples oração pode mudar sua casa. De verdade, eu creio nisso. Por isso, a gente vai continuar adorando a Deus aqui com a igreja. Mas você que levantou sua mão, a gente vai orar juntos aqui embaixo. Eu vou descer, espero aqui pra gente orar junto. O povo todo vai estar aqui para orar com você e te dar esse abraço. E a gente vai continuar adorando a Deus. Vem aqui pra frente, a gente vai orar juntos. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, clamamos nessa noite como um trovão, como um trovão. Nós
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Deus, queremos mais da tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua visitação. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Deus, porque fomos tocados e transformados nessa noite. Te louvamos, te exaltamos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. E te pedimos para que o Senhor mantenha a tua presença em nosso coração acesa, Pai. Teu Espírito Santo esteja muito forte em nós, Deus, e nos guiando, Pai. Precisamos de ti, queremos mais de ti, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, Pai. Obrigado pelo teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Glória a Deus, amém. Deus é muito bom, amém, igreja? Deus é bom demais. A gente está encerrando o nosso culto, mas antes eu gostaria de lembrar que se você quiser fazer a sua inscrição para a conferência de oração, lá no final tem um stand. Fique à vontade para ir lá fazer a sua inscrição. Se você precisa ainda de oração, tem pessoas aqui orando, então você pode vir aqui na frente e o pessoal aqui vai orar por você. Que Deus abençoe o teu sábado, que você possa ter um resto de noite abençoado, cheio da presença de Deus, amém?